Agora são 10 horas e mais 35 minutos. Hoje nós vamos ter aqui, é claro, o doutor já está por aqui, já foi anunciado, tela cheia. Doutor Cássio Timóteo da Costa, ele que, nosso advogado, sempre está por aqui, acrescentando e, claro, falando a respeito de vários temas. Hoje vamos falar a respeito de direito de família, que é um tema muito pertinente no nosso meio. Doutor Cássio, muito obrigado por senhor ter vindo nessa quarta-feira. De tempo bom, trouxe sol, doutor, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia, Adilson. Adilson, para mim é um prazer estar aqui, pela nossa amizade também, pelo carinho que eu sempre sou recebido aqui por vocês. Perfeito. Agradeço de coração. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre pensão alimentícia, que eu acho que é um tema bem pertinente, principalmente início de ano aí, que tem essa questão do reajuste da pensão, com a modificação, com o aumento do salário mínimo, e também tirar algumas dúvidas de algumas mães aí que não sabem exatamente como tratar a situação ou, eventualmente, como fazer para receber essa verba de natureza tão necessária, né, que é a pensão alimentícia. Às vezes ficam perdidas, né, doutor? Sim. Poxa vida, o pai parou de pagar a pensão, não sabe, de repente, o que deve fazer. Então, hoje, você vai ficar sabendo tudo o que você deve fazer em relação à pensão alimentícia, principalmente. E você pode participar, o telefone na tela, 3360-1101, mande a sua pergunta, mande a sua questão, que o doutor Cássio vai ampliar gratuitamente para os nossos telespectadores em toda a nossa região. Inclusive, já tem uma pergunta aqui bastante pertinente, doutor. Bom dia, doutor. Estou grávida, doutor. Preciso aguardar a criança nascer para pedir o alimentos, ou seja, que é a pensão alimentícia, doutor? Não, Adilson. Na verdade, muitas mulheres têm esse equívoco de acreditar que somente é devido pensão alimentícia após o nascimento da criança. Mas, na verdade, nós temos o Instituto dos Alimentos Gravídicos, né? Que são aqueles alimentos fornecidos à mãe para auxiliar ela nesse momento da gestação. Isso acaba, muitas vezes, sendo um suporte para exames médicos, gastos médicos, para as necessidades da mãe nesse período, obviamente, que ela precisa de um suporte, porque não é basicamente a criança também que enfrenta uma necessidade. A mãe também, no momento que está eventualmente grávida, fazendo a gestação da criança, ela também demanda alguns cuidados, alguns exames que têm custos. Então, a mulher pode sim buscar o Poder Judiciário para pleitear este valor, que se chama alimentos gravídicos, e buscar um suporte financeiro aí do genitor até o nascimento da criança. E após isso, os alimentos são convertidos automaticamente em pensão alimentícia. Mas para tudo isso é necessário que ela procure um advogado e entre com esse pedido. Eu sempre falo a todos os nossos telespectadores nas gravações que a pensão alimentícia ela nasce de uma decisão judicial e ela finaliza de uma decisão judicial. Qualquer acordo extrajudicial que você faz com o genitor, com o pai do seu filho, ele não poderá ser executado na justiça e gerar uma eventual prisão, por exemplo. A única forma de você conseguir prender aquele que para de pagar a pensão alimentícia é se tiver um acordo judicial ou uma decisão judicial. Então, a importância é clara. A mulher deve sempre buscar o Poder Judiciário para homologar o acordo feito ou para buscar a decretação judicial dessa obrigação. Não fique apenas com um combinado de boca. É importante que você tenha esse documento para que você tenha essa força executiva. Qualquer alteração em relação à pensão alimentícia, como o doutor falou, tem que passar pelo advogado e também pelo juiz, né, doutor? Sim. Por exemplo, o pai, de repente, doutor, está pagando, vamos colocar R$300. No outro mês ele quer pagar, ou chegou a um ponto, ele decide particularmente entre os dois que ele vai aumentar o pagamento para R$500. Isso seria legal, né, doutor? Mas tem que passar também pelo juiz, né, para poder, e pelo advogado, para todos estarem de acordo. A gente sempre fala assim, as pessoas elas precisam da capacidade postulatória e isso é uma faculdade do advogado, né? Então as pessoas não conseguem automaticamente entrar no Poder Judiciário para regulamentar isso. Então o advogado ele é apenas o meio do caminho, né? Quem efetivamente tem o poder de estipular essas situações são os juízes, né? Então qual que é a importância deste questionamento? É que por mais que o pai queira pagar mais, por exemplo, num mês ou no outro, a mãe precisa ter uma fixação mínima. O pai pode pagar o dobro de pensão, pode pagar 10 vezes mais do que foi estipulado no acordo. Isso não é um problema. Cada um ajuda dentro daquilo que pode, daquilo que acha de direito. Perfeito. Mas um valor mínimo tem que ser fixado. Exato. Porque as necessidades básicas da criança não podem estar flexíveis à boa vontade do pai.
Porque daí o pai num mês ajuda e no outro ele simplesmente não ajuda. E a necessidade da criança não é um mês ou outro. A criança come todos os meses. É contínuo, né, doutor? A criança tem gastos médicos todos os meses. Então, assim, é necessário que a mãe busque o Poder Judiciário para fixar um valor mínimo. Dali para frente, se o pai quiser ajudar com outras coisas, está tudo certo. Está tudo certo. Vamos com a participação do telespectador aqui na tela do programa Hora do Povo. A pergunta na tela agora para você acompanhar também. Bom dia, quem está com a gente? João, obrigado. É mais ou menos isso que a gente conversou, doutor. Qual é a base de cálculo do valor da pensão, doutor? Vamos lá. Não existe na legislação, Adilson, um fixador ou uma base. Fala-se na jurisprudência de até 30% do salário do pai. Quando o pai não tem um salário determinado, usa-se com base o salário mínimo. Aplica-se um salário mínimo, meio salário mínimo, 2 salários mínimos, dependendo a qualificação profissional do pai, a capacidade de desenvolver renda que o pai tem. Então, não existe efetivamente uma base. As pessoas cometem um equívoco aí na rua, muitas vezes, de dizer, mas eu tenho direito a 30% da renda. Não é uma regra, é uma média que os tribunais acabam aplicando para alguns casos. Então, vamos lá. O pai ganha, por exemplo, R$ 1.500. 30% seria 450. Dependendo da situação, 450 não resolve o problema da criança, porque é pouco, mas para o pai já é um valor bem gravoso, considerando a renda que ele tem. Agora, se nós pensarmos, por exemplo, uma pessoa que ganha R$10.000 por mês, pagar 30%, que seria R$3.000, ainda sobra um valor considerável para que ele possa pagar aluguel, possa se manter, e esses R$3.000 já é um valor bem significativo para manter uma criança. Então, existem vários critérios a serem analisados. Não adianta apenas olhar 30% e ponto. Nós temos que analisar o binômio necessidade e possibilidade. Temos que ver qual é a real necessidade da criança dentro do padrão econômico, social que a família convive e qual é a possibilidade do pai. Se o pai efetivamente tem condições de pagar mais, o juiz pode, obviamente, puxar isso para cima. Se a condição financeira do pai é prejudicada, o juiz puxa para baixo, mas também tem que fazer um valor mínimo. Talvez esse pai que ganhe menos vai pagar de forma percentual até mais do que um pai que ganha mais, porque é necessário pelo menos um valor mínimo para aquela criança, obviamente, se manter. E daí a pergunta sempre fica, doutor, mas eu não trabalho, eu sou obrigado a pagar a pensão alimentícia? Sim. Você tem que entender a responsabilidade de você botar um filho no mundo. Não interessa se você tem dificuldade financeira para produzir dinheiro, se você tem uma dificuldade para arrumar um emprego, para todos os efeitos. A partir do momento que você trouxe uma pessoa ao mundo, nasce aí a obrigação de você sustentar essa pessoa, essa responsabilidade. Então, para todos os efeitos, o juiz, mesmo desempregado, fixa um valor, sim, de pensão alimentícia, para que o pai dê aí, eventualmente, o seu jeito para arrumar o sustento para o menor. Para que não fique, porque é muito fácil, né, Dilson? Sim. Muitas vezes os homens, eu estou desempregado, não consigo arrumar um emprego. Desculpa, e daí toca para a mãe. Mas daí a mãe, não interessa se ela está empregada, se ela tem condições ou não, ela é obrigada a dar um jeito. Sim, sim. Então é por isso que o Poder Judiciário não usa como critério estar empregado ou não. Sim, sim. O Poder Judiciário simplesmente entende que a necessidade da criança é presumida, ela precisa sobreviver, automaticamente o homem tem que buscar uma alternativa, a não ser que seja inválido. E daí nós estaríamos falando de uma outra situação totalmente diferente. Doutor Cássio, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta que acredito que deve ser a pergunta da maioria dos nossos telespectadores que nos acompanham nesse quadro especificamente. A respeito, doutor, por exemplo, o pai ganha R$3.000, ele tem 2 famílias. Sim. Né? E cada família tem 2 filhos, ou seja, 4 filhos. Como é que é feita essa divisão do pagamento da pensão alimentícia para uma família, para os filhos, e para outra família, doutor? Vamos lá. Ele tem 2 famílias, a qual ele convive com uma e outra é ex-família. Positivo, doutor. Positivo. Isso. Ou são 2 famílias, ou são 2 ex-famílias, né? Se for, digamos, 2 ex-famílias, ele tem 2 casamentos que não deram certo e teve filhos. De regra, o juiz ele vai analisar a capacidade financeira dele, vai entender que é possível tirar, por exemplo, R$1.000 da capacidade financeira dele, e divide proporcionalmente entre as crianças esse valor, então cada criança ganharia, digamos, R$250. Seria mais ou menos essa lógica. Agora, considerando se ele está num novo casamento, nós temos que analisar também a condição financeira dele atual e o relacionamento dele, como é que é a estrutura financeira desse novo casamento. Porque nesse caso,
O juiz pode, inclusive, muitas vezes, fixar R$1.000 para ele pagar apenas para 2 filhos e deixar os outros 2 para ele e a mulher atual sustentarem essas crianças. Então, tem que ser analisado um contexto um pouco maior, não é uma ciência tão exata, tá? Entendi. A ideia é assim... Então, não é fracionado, em todos, valores iguais. Em valores iguais em todos os casos. Até porque, dependendo da situação, por exemplo, alguns filhos entram com um pedido judicial agora, outros entram depois, esse juiz fixa 20%, 30% do salário mínimo, lá na frente o juiz já fixa outro percentual. Já muda tudo. Já muda o percentual, cenário, né? Então não é uma ciência muito exata, gente. O ideal é o quê? É que, de preferência, busquem os casais a conciliação. Busquem tentar estipular isso de uma forma saudável. E eu, no meu ponto de vista, há praticamente 15 anos trabalhando com isso, eu não gosto de estipular percentual sobre o salário do pai e nem valor fixo. Eu acho que o melhor indexador para que seja estipulado pensão alimentícia é o salário mínimo. O pai fixa lá meio salário mínimo, um salário mínimo, porque para todos os efeitos, independente da condição financeira dele, a família, pelo menos a mãe e a criança, podem contar com um valor determinado. O salário mínimo aumenta todo ano, então a mãe tem essa certeza do reajuste do valor com a inflação, porque R$100 hoje não é R$100 daqui a 10 anos, muda. Nós temos a perda do poder econômico, que é importante ser analisado isso nos acordos de pensão alimentícia. Então, obviamente, o ideal é que tenha pelo menos um valor pré-fixado que atenda uma necessidade básica. Perfeito. E dali para frente, se o casal conseguir estipular uma boa convivência, e eu falo, e o pai também tem um pouco de cifragol, né? Melhor trazendo uma fala popular, mas para que os homens acordem um pouco para a vida também, né? Que R$400 não resolve nada. R$400 para quem tem um filho, eu tenho uma filha, não faz nada praticamente. É 2 sacolinhas, né? É 2 sacolinhas, um lencinho umedecido, não resolve nada. Que os pais também busquem alternativas aí para ajudar os filhos de forma efetiva, né? Então também tenham a consciência aí que os R$400 que se falava há 4, 5 anos atrás para dar para uma criança, hoje já não é mais R$400. Já não é. E já não resolve mais a necessidade. Com certeza absoluta, doutor. Tem uma pergunta aqui, doutor, que provavelmente a mãe está fazendo, né? Doutor, eu posso pedir o desconto na folha de pagamento direto do pai? Eu digo que ela deve, Adilson. A melhor coisa que uma mãe pode fazer é tirar esse dinheiro na fonte. Se for funcionário público, ainda melhor ainda. Faz o acordo através de um advogado, faz o acordo judicial e já pede para o juiz oficial, o órgão público a qual ele é servidor, para descontar na fonte. Se for seletista também, carteira assinada, já faz isso. Por quê? Porque nesse caso evita a inadimplência, evita a problemática de estar implorando para ele pagar um valor devido. Evita aquele repasse, isso, né, doutor? Que às vezes não vem. Isso, aquele estresse todo. Porque muitas vezes o que eu vejo lá no escritório? Daí a mãe arruma um namorado novo, ou tem uma briga com o ex-marido, ou qualquer coisa. Já é um pretexto para não pagar. E já é um pretexto para não pagar. Daí já começa uma discussão nova, porque eu vi que tu foi no salão fazer o cabelo, tá usando meu dinheiro. Ou a mãe saiu, foi no baile de repente. Tu tá indo no baile, gastando baile, não tá gastando com o nosso filho. Não vou enviar mais. Exatamente. É isso então aí. O ideal é que não passe esse controle pelo pai. Já estipule que vai ser descontado direto na folha. E isso, de uma certa forma, traz uma saúde financeira também para o genitor. Sim, com certeza. Porque o genitor acaba se obrigando a se adequar a essa dinâmica de já não ter aquele valor no orçamento dele. Vira uma coisa automática. Vira uma coisa automática. Sem estresse também, né? Sem estresse. Também não fica pensando toda vez que vai pagar. Um tema muito valioso hoje, trazido pelo Dr. Cássio Timóteo da Costa, que é Direito de Família, Pensão Alimentícia, que é um assunto muito sério. Nós vamos rapidinho ao nosso intervalo comercial e já voltamos. É só o tempo de tomar uma aguinha e fique com a gente, tá bom? Já, já. Voltamos ao vivo com o programa Hora do Povo para todo o nosso litoral catarinense. Hoje ao vivo aqui nos estúdios do Dr. Cássio Timóteo da Costa, nosso advogado, trazendo assuntos pertinentes. Hoje em relação à pensão alimentícia, ao alimentos. Como é que está aí na sua situação? De repente, você mãe, está tudo certo, né? O ex-marido está pagando a pensão aí, tudo certinho? Se não está, manda a sua pergunta, 3360-1101, 3360-1101, participe com a gente. Inclusive, tem mais perguntas aqui para o Dr. Cássio em relação à pensão alimentícia. Doutor, bom dia. Meu ex, doutor, deve pagar pensão ao nosso filho, mesmo ele casando novamente com outra pessoa, doutor? Lógico, né, doutor? Na verdade, existe um equívoco grande aí. O pessoal tem essa situação assim, a minha ex-mulher casou, então automaticamente não preciso mais pagar a pensão porque o marido novo dela tem dinheiro.
Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quem é obrigado a pagar pensão alimentícia são os pais, para todos os efeitos. É o genitor, né, doutor? Por mais que a mulher tenha talvez melhorado a condição financeira por causa do novo relacionamento dela, isso não tem nada a ver com o filho. Continua a obrigação alimentícia do pai. Ponto. Outra coisa, o pai casou de novo, isso automaticamente tira a obrigação dele de pagar a pensão, ou teve outros filhos, tira a obrigação de pagar a pensão ao filho anterior? Não. Ele pode, quem sabe, buscar uma revisão da pensão alimentícia, reduzir um pouco o valor que ele paga, porque agora o valor que ele tem mensal automaticamente vai ter que ser partilhado também com os filhos novos. Vai reduzir um pouquinho. Vai apertar aí o orçamento de casa e ele precisa agora começar a manter crianças aonde ele está também. Então, automaticamente ele pode buscar aí a revisão da pensão alimentícia para reduzir um pouco, para tentar equilibrar o orçamento. Uma coisa interessante também e muito importante deixar claro é que o STJ consolidou um entendimento, Adilson, Sim. que não cabe liminar em revisão de alimentos. O que isso significa? Que o pai não consegue reduzir a pensão alimentícia de imediato, antes do trânsito em julgado. Então o pai, ele vai, por exemplo, eu preciso reduzir para hoje a pensão alimentícia porque eu não consigo mais pagar o valor. Estou lhe antecipando. Você vai ter que aguardar a sentença final desse processo aí para conseguir parar de pagar a pensão no valor que está. E a decisão é do juiz. E a decisão é do juiz. Então você tem que pensar de forma antecipada, coisas de ano para frente. Não adianta você imaginar que apertou o bolso, vou pedir para o juiz vai reduzir, porque isso não acontece. O STJ entende que enquanto não tiver o contraditório, não tiver análise minuciosa das questões alimentares e financeiras, continua sendo obrigado o pai a pagar a pensão alimentícia com base naquilo que foi estipulado anteriormente. Então, homens, prestem atenção aí, que se vocês estiverem já enfrentando uma dificuldade financeira agora, já tentem conversar com a sua ex-mulher, já tentem se organizar, porque uma eventual revisão da pensão alimentícia demora o resultado e não vai conseguir reduzir de imediato. Perfeito. Vai precisar aguardar o resultado final. Pode demorar aí bastante tempo, não pode contar com uma coisa rápida, porque realmente não vai ser, né? Não. Tem a participação do nosso telespectador na tela do programa A Hora do Povo. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Vamos lá. Bom dia. Alice. Bom dia, doutor. O não pagamento, doutor, da pensão alimentícia afasta o direito de visitas do pai? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu acredito, né, doutor? Exatamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muitas vezes as mulheres acabam jogando essa situação. Você não vai ver ele se você não botar a pensão em dia. Ele não está pagando a pensão, não vou deixar visitar. Não é assim, né, doutor? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O direito de visitas está relacionado a uma convivência, a uma necessidade biológica, psicológica do pai e do filho de manterem essa relação. A pensão alimentícia é outra coisa. Inclusive, a mulher que eventualmente praticar isso pode correr o risco aí de ser enquadrada em alienação parental, e eventualmente o pai buscar até a modificação da guarda ou qualquer coisa nesse sentido. Então, prestem atenção, não misturem as coisas. O direito do filho de conviver com o pai é uma coisa, a pensão alimentícia é outra coisa. E a legislação é clara, você não pode eventualmente forçar uma situação usando instrumentos não previstos em lei. Exato. Se você está com a pensão alimentícia em atraso, você tem que procurar um advogado para executar a pensão. Mas frustrar o pai de ter contato com o filho não está previsto em lei. Você está usando algo que não está previsto em lei para atingi-lo pelaquela inadimplência. E mais o grave também, né, doutor? Vai tirar o direito da criança que gosta do pai, que tem a parte afetiva, né, doutor, da criança, de ver o pai também, né? Na verdade, assim, os pais não conseguem refletir isso. Nós, trabalhando diariamente, é que conseguimos compreender que muitas vezes você utilizar o filho nessa briga, nessa dinâmica, nessas questões familiares, acaba se gerando um problema para todos. Porque a criança que muitas vezes não consegue desenvolver um relacionamento saudável com o pai e com a mãe ao mesmo tempo, acaba normalmente sendo um adolescente ou um jovem com mais conflito e com muitas vezes mais desobediente, mais complicado, vai faltar lá na frente. Então aquilo que você eventualmente nesse primeiro momento está sonegando ao seu filho, que é o contato com o pai, vai se tornar um problema para a mãe resolver. Sim. Porque a mãe depois vai ter um jovem problemático em casa. Então tomem cuidado aí para não misturar as coisas. É importante o filho ter contato com os dois, ter as duas referências. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas, obviamente,
Se o ex-marido aí não está pagando a pensão alimentícia, procure o advogado imediatamente. Execute. Um outro erro muito grave que acontece também disso das mulheres é assim: o pai lá tem R$500 de pensão alimentícia, mas eu tenho dinheiro, não quero saber, não vou cobrar. No primeiro momento, o orgulho, eu não quero mais saber daquele homem, não preciso dele, eu consigo dar a volta por cima, eu vou sustentar meu filho sozinho. Tem vários casos assim. Parece que você está fazendo uma boa coisa, mas não, você está fazendo uma péssima escolha. Porque o que acontece? A partir do momento que você não está exigindo a obrigação do pai de pagar a pensão alimentícia, você, a curto prazo, está tirando do menor a possibilidade de usar esse dinheiro a favor dele em estudos, em crescimento profissional, quem sabe até num vestibular, depois, eventualmente, numa universidade, ter essa renda aí para poder estar estudando. Então, muitas vezes, essa escolha de independência da mulher, ela está tomando uma decisão sobre aquilo que não pertence a ela, pertence ao menor. A pensão alimentícia é do menor. Se eventualmente não estiver sendo paga, você, mulher, deve exigir. Você deve exigir a pensão alimentícia, porque é um direito do seu filho que está sendo sonegado. É isso mesmo. Doutor, tem mais uma pergunta, a última desse quadro. Bom dia, doutor Cássio. Caso o pai do meu filho, doutor, não estiver pagando a pensão alimentícia, o que deve fazer? É isso que o doutor falou. Sim. Né? Executar. Atrás do advogado. Nós temos 2 procedimentos disso podem ser feitos. O primeiro deles é a prisão. Ele é intimado a fazer o pagamento em 3 dias do débito alimentar. E nesse caso ele arruma o dinheiro rapidinho, né, doutor? Eles arrumam correndo lá no escritório. Meu Deus, é um espetáculo. Se não pagar, pode ficar preso até 90 dias. Nossa. Aqui na região normalmente estão dando 60 dias de prisão. Ou pode pedir a penhora das contas e bens. Então você tem a opção aí de escolher. Claro que tem uma regra, que a pensão alimentícia que dá prisão é a prisão decorrente desse mês vencido dos últimos 3. Tem um detalhezinho muito importante, Adilson, tentando encurtar, que o nosso tempo está acabando aqui, né? A mulher não precisa esperar 3 meses para executar, existe esse equívoco. Hoje o STJ entende que apenas 1 mês vencido já pode pedir a prisão, mas ela pode executar apenas os últimos 3 meses e aqueles que vierem a vencer no curso da execução. Tudo aquilo que for antes de 3 meses, daí é só penhora que cabe. E um outro detalhe: não achem o homem que vou ser preso, vou ficar preso, não me importo, e essa dívida vai morrer. Não, a dívida não morre. Ela só não pode mais gerar a prisão sua por aquele período de inadimplência. Mas a mulher ainda pode pedir a penhora dos seus bens, pedir a penhora das suas contas. Então, para todos os efeitos, você fica preso, mas não resolve o problema. Então, não crie esse equívoco aí de achar que vou ser preso e vai quitar a dívida, porque não quita a dívida. A dívida ainda continua existente. Muito bem, doutor, 11 horas e 1 minuto, o tempo corre rápido aqui no nosso programa do Povo. Vou agradecendo e muito. Essa questão de pensão alimentícia, só para a gente esclarecer, seria um programa, doutor, seria um tema para mais programas, hein? Porque ele abrange muita coisa, né, doutor? Nós precisamos falar aqui sobre também se o cidadão vai preso, está preso, doutor, ele só vai sair de lá quando pagar a pensão? Ou seja, seria uma pergunta também que eu queria fazer para o doutor, mas esse, com certeza nós vamos ter um outro tempo, um outro programa, de repente, se o doutor quiser reformular essa mesmo tema e trazer o próximo episódio, será um prazer, doutor, porque é uma coisa que é um tema que realmente traz atenção e dá uma grande audiência para nós também. Perfeito. Doutor Cássio, vou agradecendo a sua vinda hoje aqui no programa. Adilson. De coração, sempre é bem-vindo aqui na TVC. Valeu, Adilson, mais uma vez, quero te agradecer de coração pela amizade, antes de tudo. Agradeço a todos aí que estão nos assistindo e espero de coração que todos consigam melhorar suas relações pessoais, a sua vida, com as dicas que a gente traz aqui. Obrigado mesmo, tá, querido? Que tenhamos menos separações, né, e menos prisões, mas são coisas que acontecem no dia a dia, né? Mas sempre tem que ter a responsabilidade de colocar, como o doutor colocou, colocar um filho no mundo não é apenas fazer, né, o filho, mas sim você atender todas as necessidades dessa criança, porque ela é um ser humano e vai precisar e muito da sua ajuda. Vamos rapidinho o nosso intervalo comercial e depois nós vamos voltar, porque tem o projeto Caleb. Temos aqui os pastores aqui que vão apresentar um projeto muito interessante, um projeto social que acontece aqui na nossa região. Já é um instante só.